Olá! O Sessão TST de hoje traz agora os julgamentos da Seção 2 de dissídios individuais do TST, que ocorrem sempre às terças-feiras, a partir das 9 horas da manhã. Acompanhe. Podemos sentar. Muito bom dia a todos. Invocando a proteção de Deus para os nossos trabalhos de hoje, 13 de setembro de 2016, eu declaro aberta a 26ª Sessão Ordinária da Igreja SDI 2. Eu cumprimento os senhores ministros e ministras, o Dr. Jefferson Luiz Pereira Coelho, subprocurador-geral do Trabalho, os advogados aqui presentes, os funcionários da Secretaria da SDI 2, da Jurisprudência, Taquigrafia, enfim, cumprimento todos que contribuem para o bom andamento dos nossos trabalhos. Vamos passar ao pregão dos processos, observada a ordem das preferências. Relator excelentíssimo senhor ministro Barros Levenhag, processo RO 20.164, dígito 62 de 2014, em que são partes Elisângela Rader Freia e Companhia Rio Grandense de Saneamento Corsan. Muito bem, com a palavra o ministro Barros Levenhagen. Pois não, senhor presidente. Faço a introdução recorrente a respeito da precedência do Código de Processo Civil de 73, em detrimento do Código de Processo Civil de 2015, a partir da regra de hermenêutica aplicável às leis processuais, segundo o qual tempus regis actum e ação rescisória foi ajuizada em fevereiro de 2000, viabilizando a viabilidade da pretensão residente a ser examinada à luz das disposições contidas no CPC de 73. E aqui eu discorro com a doutrina e etc. Dispensa imotivada, Companhia Rio Grandense Saneamento Corsan, Sociedade de Economia Mista, violação do artigo 37 cap da Constituição, ocorrência. O fato jurídico com base no qual a parte sustenta a violação do artigo 37 cap da Constituição encontra-se objetivamente materializado no acordo rescindendo, consubstanciado na tese de que, ao mesmo tempo em que não goza de qualquer tipo de estabilidade o empregado de sociedade de economia mista, a rescisão do contrato de trabalho sem justa causa prescinde de motivação. Tendo sido eleita a premissa da desnecessidade de motivação do ato de dispensa do empregado de sociedade de economia mista, a conclusão adotada encontra-se na contramão do entendimento do Supremo Tribunal Federal, adotado no julgamento do recurso extraordinário 589/998, no qual fora reconhecida a repercussão geral do tema. Na ocasião, o STF decidiu, em atenção aos princípios da impessoalidade e isonomia que regem a admissão por concurso público, a dispensa do empregado de empresas públicas, sociedade de economia mista, prestador de serviços públicos, deve ser motivada, assegurando-se assim que tais princípios, observados no momento da admissão, também sejam respeitados por ocasião da dispensa. Dessa forma, consta-se que, efetivamente, houve afronta ao artigo 37 cap da Constituição, por parte do acordo rescindendo, quando concluiu ser desnecessária a motivação do ato de dispensa. Aqui vale salientar que não consubstancia óbice ao corte rescisório a decisão proferida nos autos da ação cautelar número 3669, pela qual o ministro do Supremo Tribunal Federal, Luiz Roberto Barroso, deferiu liminar para conceder efeitos suspensivos aos embargos da declaração opostos pela SCT
nos autos do RS 589998. É que na referida decisão, Sua Excelência, após conceder a liminar, determinou fosse comunicado ao TST para que procedesse ao sobrestamento até o julgamento final dos embargos de declaração dos recursos extraordinários que versem sobre o tema debatido no mencionado caso paradigma, não havendo falar, portanto, em sobrestamento feito em fases processuais distintas. Nesse sentido, precedentes dessa Corte em processos nos quais a parte a mesma sociedade de economia mista. Condenação em honorário advocatício na ação rescisória, é sabido que ela é devida e proponho, senhor presidente, sucintamente, se tiver sustentação oral, dou provimento ao recurso ordinário para julgar procedente a ação rescisória por violação do artigo 37, caput da Constituição, a fim de desconstituir o acordo proferido no processo RO número tal em juízo rescisório, afastado da premissa da desnecessidade da motivação do ato de dispensa, restabelecer a sentença na parte em declarar a sua nulidade, determinando-se a reintegração da reclamante ao emprego com pagamento de salário e demais vantagens pleiteadas na inicial, desde a data do afastamento até a data efetiva, à exceção do pedido de indenização por danos morais, restabelecendo ainda a condenação em honorários advocatícios. Custos pela recorrida, calculadas em R$1.000 sobre o valor atribuído à causa de 50 mil. Honorários advocatícios devidos nessa ação rescisória a cargo da recorrida, fixados em 15% sobre o valor da causa. É o voto, senhor presidente. Doutor Antônio Cândido. Bom dia, excelências. Pela recorrente, somente o registro da presença, já com subestabelecimento. Muito obrigado. Eu pergunto se há divergência. Não havendo, eu proclamo o resultado nos termos de voto do relator. Próximo. Relator excelentíssimo, senhor ministro Barros Levenhag, processo RO 776, dígito 96, de 2015, em que são partes Dogomar de Souza e Banco Santander Brasil S.A. Com a palavra o ministro Barros Levenhag. Senhor presidente, como de costume, faço a introdução sobre a precedência do CPC de 73 em detrimento do CPC de 2015, uma vez que a vigência do novo Código de Processo Civil tenha iniciado em 18 de março de 2016 e aplico a regra conhecida sobre a hermenêutica das leis processuais, segundo a qual o tempus regis actum. Pretensão ao pagamento de indenização por danos morais e materiais decorrentes de infortúnio de trabalho, causas de rescindimento dos incisos 5 e 9 do artigo 485 do CPC de 73, inocorrência. Não é demais lembrar ser imprescindível para a configuração do erro de fato a constatação de ele ter sido a causa determinante da decisão que admitiu um fato que inexistiu ou considerar inexistente um fato que se verificou e que sobre ele não tenha havido controvérsia ou pronunciamento judicial. Reportando a fundamentação do acordo rescindendo, constato que a conclusão do colegiado acerca da inexistência de direito ao pagamento de indenização por danos morais e materiais resultantes do infortúnio do trabalho decorreu do exame do laudo pericial, cuja conclusão fora no sentido ausente de nexo de causalidade entre a patologia do reclamante e as atividades por ele desempenhadas. Tendo havido controvérsia e pronunciamento judicial acerca do fato, sobre o qual supostamente haveria equívoco de percepção do regional, resulta inviável a rescisão pretendida à luz do inciso 9 do artigo 485, valendo ressaltar que a possibilidade de equívoco na avaliação da prova pericial induz, no máximo, a ideia de erro de julgamento insuscetível de ser reparado em sede de ação rescisória. Já a alegação de que não examinada no acordo rescindendo a prova testemunhal indicativa de sonegação no ambiente de trabalho conduz não à conclusão da ocorrência de erro de fato, mas, eventualmente, de vulneração do artigo 93, inciso 9 da Constituição,
por negativa de prestação jurisdicional. Não tendo sido invocado na inicial ofensa ao referido dispositivo, fica este colegiado inimigo de examiná-la sob pena de incorrer em julgamento extrapetita. No tocante à causa de rescindibilidade do inciso 5º, cumpre reafirmar que, em relação ao pedido de indenização por danos morais e materiais resultantes de doença profissional, a decisão residente lastreou-se no exame das provas produzidas na reclamação trabalhista, tendo o regional consignado que o recorrente não logrou trazer aos autos elementos que desqualificassem ou pudessem colocar em dúvida as conclusões obtidas pelo expert. Registrou, por outro lado, que, abro aspas, o quanto decidido na esfera previdenciária não vincula o Poder Judiciário, por quanto as instâncias não se comunicam. Ademais, dos requisitos para a concessão de benefício previdenciário não são os mesmos que os previstos para a responsabilidade civil por danos. Concluiu dessa forma que, abro aspas, não restou caracterizado o nexo de causalidade ou a concausa entre as patologias e atividades envolvidas pela recorrente e que o autor não é portador de doença profissional, não fazendo jus à indenização a título de danos materiais e morais. Para adotar-se entendimento diverso, reconhecendo a propalada ofensa aos artigos 186 e 927 do Código Civil, seria necessário o reexame das provas produzidas na reclamação trabalhista originária, procedimento sabidamente inviável no âmbito da ação rescisória na esteira da súmula 410 dessa Corte. Por outro lado, dada a evidência de colegiado ter se valido principalmente do princípio da persuasão racional do artigo 131 do CPC de 73, sopesando as provas produzidas, não se configura infringência ao referido dispositivo ou aos artigos 429, 436 e 437 do mesmo Código. Quanto ao pedido de indenização por dano moral decorrente da suposta discriminação sofrida pela parte no ambiente de trabalho, o corte rescisório igualmente não se viabiliza. Com efeito, conquanto não se exige o requisito do pré-questionamento inerente aos recursos extraordinários, em virtude de a rescisória se constituir em ação autônoma, em que a atividade jurisdicional abrange tanto questões de fato quanto de direito, é imprescindível a emissão de tese explícita na decisão rescindenda sobre a matéria trazida a lume, a fim de permitir ao tribunal, em sede de juízo rescindente, o exame da norma de lei ali subjacente que se diz ter sido agredido. Nesse sentido, tem se orientado a melhor doutrina ao firmar posicionamento de que, embora prescindível para o questionamento da norma legal, é indeclinável a rigidez do exercício do juiz rescindente em rescisória, fundado no artigo 485, inciso 5º do CPC, que o fato ou fatos jurídicos a partir dos quais se sustenta a ocorrência de ofensa literal à disposição de lei possam ser objetivamente extraídos da decisão rescindendo, reportando a fundamentação do acordo recorrido, percebe não haver sido examinada a ocorrência ou não de discriminação no ambiente de trabalho, a ensejar o pagamento de indenização por dano moral. Constatado que da decisão não houve emissão de tese sobre o fato jurídico, em razão do qual teriam sido violados os artigos 186 e 927 do Código Civil, torna-se absolutamente inviável aferir-se a procedência do juízo residente sob este estima ante o óbice da súmula 298 do TST. Com essas considerações, senhor presidente, eu estou negando provimento ao recurso ordinário. Muito obrigado. Doutor Vitor, só o registro? Sim, pelo recorrido, senhor presidente. Eu indago se há divergência. Não havendo, eu proclamo o resultado nos termos do voto do relator. Vamos ao próximo. Relator excelentíssimo senhor ministro Barros Levenhag, processo RO 898, dígito 28 de 2015, em que são partes Giane Bittencourt dos Santos e Banco Bradesco S.A. e outro. Com a palavra o ministro Barros Levenhag. Recurso ordinário em ação rescisória, acordo proferido na vigência do CPC de 2015, em observância do princípio da dialeticidade, ausência de impugnação aos fundamentos norteadores do acordo recorrido, incidência da súmula 422 do TST.
Colhe-se do acordo recorrido ter o colegiado regional rechaçado a tese de que houve erro de fato na decisão rescindenda, alegado ao fundamento de que teria sido equivocadamente considerado existente vínculo com o segundo reclamado, quando o pedido fora formulado em relação ao primeiro. Para tanto, a Corte Local deixou assentado que, abro aspas, a acionante pleiteou o vínculo desde a peça de ingresso com o banco e sucessivamente com o segundo acionado, Bradesco Vida e Previdência, como se observa na sentença quo. Bem assim que, abro aspas, a matéria discutida na presente rescisória consiste no escopo central da reclamação trabalhista originária. Já a conclusão pela improcedência do pleito de corte rescisório, fundado em violação legal, decorreu de que as provas produzidas nos autos da reclamação trabalhista de origem, as quais embasaram o acordo rescindendo que julgaram improcedente o pedido, evidenciaram que a hora recorrente efetivamente era corretora de seguros e, portanto, estava sujeita às disposições da Lei 4.594/64 e do Decreto-Lei nº 73/66, o que afasta a possibilidade de aplicação dos artigos 3º e 444 da CLT. Acrescentou, quanto ao artigo 9º da CLT, que, se houve prática de ato ilícito, este ocorreu por parte da autora, inclusive sendo confirmado pela prova testemunhal que as mesmas infringiam normas internas do primeiro reclamado, burlando inclusive a inspetoria quando ocorria fiscalização. Bem examinando as razões recursais, verifica que a recorrente se restringe a reafirmar que a decisão rescindente decorreu um erro de fato e em violação dos artigos 3º, 9º e 444 da CLT, renovando ipsi literis as mesmas alegações expendidas na inicial, sem impugnar em sequer uma linha os fundamentos pelos quais o regional considerar improcedente o pedido de corte rescisório fundado nos incisos 5º e 9º do artigo 485. Conclui-se, portanto, que o recurso foi interposto na contramão do princípio da dialeticidade, segundo o qual é imprescindível que as razões recursais guardem estreita afinidade com o fundamento e o fundamento da decisão recorrida. Nessa diretriz é a súmula 422.1 deste tribunal, a qual preconiza que não se conhece recurso para o TST se as razões do recorrente não impugnam os fundamentos da decisão recorrida nos termos em que proferido. Recurso de que não se conhece por desfundamentado. Em síntese, eu voto, senhor presidente. Muito obrigado, ministro Barros Levenhagen. Não conhece por desfundamentado. Doutor Vitor. Pelo recorrido, senhor presidente. Mantido o voto, apenas o registro. Apenas o registro. Pergunto se há divergência. Não havendo, eu proclamo o resultado nos termos do voto do relator. Próximo. Relator, excelentíssimo senhor ministro Barros Levenhagen, processo RO 1141, dígito 69 de 2015, em que são partes Leni Ferreira Silva e Banco Bradesco S.A. Com a palavra o ministro Barros Levenhagen. Mandado de segurança. Aqui faço também uma referência à regra de direito intertemporal, segundo a qual o tempo se rege acta, em deferimento do pedido de levantamento dos valores referentes ao crédito exequente, decisão passível de ser impugnada mediante agravo de petição, não cabimento do mandamus. O princípio da irrecorribilidade das interlocutórias, consagrado no artigo 893, parágrafo 1º da CLT, só se aplica ao processo de conhecimento, em virtude de não haver atividade cognitiva no processo de execução, em que os atos aí praticados se classificam como materiais e expropriatórios com vistas à satisfação da sanção jurídica. O que pode ocorrer durante a tramitação do processo de execução é a irrupção de incidentes de cognição, quer se refira a embargos do devedor, quer se refira a pretensões ali deduzidas marginalmente, em que as decisões que o examinam desafiam a interposição do agravo de petição do artigo 897, a linha A. Proferida a decisão inquinada ilegal na fase executória, defronta-se com não cabimento do mandado de segurança, em virtude de ela ser atacada mediante agravo de petição, mostrando-se irrelevante o fato de o referido recurso não ser dotado de efeito suspensivo, pois não configurada a urgência que autorizasse a impetração da segurança. Incide, portanto, a meu ver, a orientação judicial 92,
segundo a qual não cabe mandado de segurança contra a decisão judicial passivo de reforma mediante recurso próprio, ainda que com efeito diferido. No mesmo sentido, é a súmula 267 do Supremo Tribunal Federal, ao preconizar que não cabe mandado de segurança contra ato judicial passivo de recurso ou coerção. Recurso a que nega o provimento. É o voto, senhor presidente. Muito obrigado. Nega provimento. Doutor Vitor, está pelo recorrido, apenas um registro. Exatamente. Eu pergunto se há divergência. Senhor presidente, Pois não, ministro Douglas. eu estou acompanhando a conclusão do eminente relator no que concerne ao desprovimento do recurso ordinário, mas a matéria debatida é muito interessante do ponto de vista processual. Sua Excelência, o eminente relator, considera, como já o fez em julgamentos anteriores, que as decisões interlocutórias proferidas em fase de cumprimento da sentença desafiariam agravo de petição. E eu, senhor presidente, procuro examinar caso a caso o cabimento do mandado de segurança e me preocupa só a tese genericamente consagrada na ementa, porque imaginemos a hipótese de, no caso concreto, a trabalhadora se encontrar num estado periclitante, de emergência, enfim, isso poderia fazer cabível o mandado de segurança. Mas o fato é que a Corte Regional reconheceu configurada a própria desnecessidade da propositura do presidente mandado de segurança, haja vista que a decisão interlocutória que negou o levantamento de valores após exaurida a fase de quantificação da obrigação já ter sido objeto de impugnação em agravo de petição. O caso é extremamente interessante porque discute-se aqui a execução de parcelas vincendas e o Banco Bradesco, após esgotada a fase de quantificação da obrigação, peticionou e suscitou a existência de um fato superveniente que poderia impactar no alcance econômico da coisa julgada. É um caso extremamente interessante porque suscitaria um debate sobre o cabimento de uma ação revisional, caso já exaurida a fase de cumprimento da coisa julgada, cumprimento da sentença, ou mesmo de revisão nos autos da própria execução que está ainda em curso. Mas eu apenas ressalvo, presidente, parcialmente a fundamentação e acompanho a conclusão do douto relator. Não havendo divergência, eu proclamo que a unanimidade decidiu-se nos termos do voto do relator, com ressalva de entendimento do ministro Douglas Alencar Rodrigues em relação à fundamentação. Assim se decide. Próximo. Relator excelentíssimo senhor ministro Douglas Alencar Rodrigues, processo RO 5.737, dígito 85, de 2015, em que são partes Antônio Simões Costa e outros e Petróleo Brasileiro S.A. Petrobras. Com a palavra o ministro Douglas Alencar Rodrigues. Senhor presidente, senhoras, senhores ministros, recurso ordinário em ação rescisória. O acórdão recorrido foi proferido pelo TRT da 9ª Região. Considerou aquela corte que a presente ação deveria ser extinta sem resolução do mérito, tendo em conta a circunstância de que os autores deixaram de apresentar a certidão de trânsito em julgado da decisão que pretendem rescindir. Contra essa decisão, interpõe recurso os autores e também o faz de forma adesiva a Petrobras, suscitando a Petrobras um segundo fundamento que poderia levar ao indeferimento inicial da presente ação rescisória. No que concerne aos recursos, eu estou observando o preenchimento dos pressupostos recursais extrínsecos e, por isso, deles conhecendo, e no mérito desprovejo o recurso dos autores, haja vista o acerto da decisão proferida pela Corte Regional, em face da não apresentação do documento essencial ao trânsito da presente ação rescisória. Em relação ao recurso adesivo, nós poderíamos aqui discutir a própria subsistência do interesse recursal, na medida em que não sucumbente, mas seria um fundamento autônomo que poderia levar também ao exaurimento da instância. E eu estou observando, senhor presidente, que os autores obtiveram nos autos da ação matriz o favor legal da gratuidade. Na presente ação rescisória, apenas se limitaram
a requerer a gratuidade da justiça, não prestando a declaração de miserabilidade que é exigida em lei. Por essas circunstâncias, senhor presidente, eu estou com a vênia à Corte Regional votando no sentido de conhecer e prover, agregando um segundo fundamento que inviabiliza o trânsito da presente ação rescisória e que concerne a inexistência do depósito prévio em face do descumprimento de um requisito formal necessário à obtenção do favor legal da gratuidade da justiça. Então, conheço e provejo o recurso adesivo, conheço e desprovejo o recurso principal. Doutor Gabriel. Por correção nos autos, excelência, apenas o registro da presença mantido. Apenas não existe. Eu pergunto se há divergência. Presidente, apenas... Pois não, ministro Vieira de Me Mello. permite apenas uma sugestão, porque cuida-se de recurso interposto pelos reclamantes, autores da rescisória, e quando conhecemos do recurso dele, estaria viabilizado o adesivo para efeito de exame, porque o adesivo contém uma prejudicial que extingue, então nós não precisaríamos ir ao mérito para negar provimento do recurso dos autores. Então, conhecer do recurso dos autores, suspender, apreciar o adesivo como prejudicial, prover e extinguir. E não precisaríamos ficar com provimento de mérito num e extinguindo no outro, consequentemente. É uma sugestão que faço ao ministro relator. Pois não, ministro Douglas. Presidente, ministro Vieira, técnico, preciso, como costuma ocorrer, sugere um procedimento que não havia atinado, mas não vejo dificuldade em acolher a ponderação de Sua Excelência, o desfecho é o mesmo. Embora, do ponto de vista técnico, Sua Excelência tenha razão, porque há um fundamento autônomo que torna prejudicado o debate veiculado no recurso principal. Eu então, acolho. Vossa Excelência acolhe a sugestão. Acolho e agradeço ao ministro Vieira. Como sempre. Então, eu proclamo o resultado. A sessão decidiu nos termos de voto do relator, agora reformulado com a sugestão dada pelo ministro Vieira de Mello. Presidente, só uma observação para os alunos presentes, como as regras do processo têm um caráter lógico, orgânico, sistêmico, né? Não sei se acompanharam a discussão, mas o ministro Vieira levantou um aspecto que prejudica o debate veiculado no recurso principal, e Sua Excelência tem razão. Muito bem. Feito o esclarecimento, vamos então ao pregão do próximo processo. Relator excelentíssimo, senhor ministro Alberto Bresciani, processo RO 579, dígito 33 de 2015, em que são partes Érica Rosa da Silva e Itaú Unibanco S.A. e outro. Muito bem, com a palavra o ministro Alberto Bresciani. Senhor presidente, trata-se de recurso ordinário em ação rescisória, oriundo da 6ª Região, em que se busca desconstituir acórdão proferido nos autos de reclamação trabalhista que transitou pela primeira vara do trabalho de Recife, e pelo qual se julgou improcedente a pretensão de reconhecimento de relação de emprego. Os preceitos ditos violados, a rescisória vem apoiada apenas no inciso 5 do artigo 485 do CPC de 73. Os preceitos ditos violados seriam os artigos 73 da Lei 4.595 de 64 e 128 e 460 do CPC de 73. Com relação ao primeiro preceito, que define o que seria entidade financeira, em nenhum momento a Corte Regional afirma ou deixa de afirmar que quaisquer das reclamadas fosse ou deixasse de ser instituição financeira. Com relação aos artigos 128 e 460 do CPC, a parte sustenta julgamento citra petita, porque o regional não teria analisado adequadamente as atividades finalísticas da tomadora de serviços. Obviamente, não se trata, na hipótese de julgamento citra petita, o julgamento pode não ter sido mais adequado, dá-se à rescisória o caráter recursal ao óbice da súmula 410, e por isso eu proponho que se negue provimento ao recurso ordinário, em síntese. Nega provimento. Doutor Vitor, só o registro?
Sim, senhor presidente, pelo recorrido. Eu pergunto se é divergência. Não havendo, eu proclamo o resultado nos termos do voto do relator. Próximo. Relator excelentíssimo senhor ministro Barros Levenhag, processo RO 720, dígito 84, de 2015, em que são partes Vanderlei Vicente da Silva e Itaú Unibanco S.A. Com a palavra o ministro Barros Levenhagen. Senhor presidente, eu faço aqui a recorrente lembrança da regra de direito intertemporal, segundo a qual o tempo se rege acto, para assentar a precedência do CPC de 73 frente ao CPC de 2015. Em deferimento de antecipação de tutela e reclamação trabalhista, pedido de manutenção da complementação salarial prevista em normas coletivas, no caso de afastamento por auxílio-doença, ou auxílio-doença acidentário, pleito alternativo de deferimento de pensão mensal em razão do precário estado de saúde do impetrante, cabimento do mandado de segurança e inexistência de ilegalidade ou abusividade. A SDI 2, no julgamento dos processos tais da relatoria de Sua Excelência o Ministro Vieira de Mello Filho e RO tal da relatoria de Sua Excelência o Presidente Ministro Emanuel Pereira, explicitando a raça recente da súmula 418, afirmou o cabimento do mandado de segurança contra ato que indefere o pedido de antecipação de tutela na esteira do voto vista do excelentíssimo ministro Douglas Alencar Rodrigues. Impõe-se, portanto, examinar a pretensa ilegalidade do ato, que indeferir a antecipação de tutela à luz dos requisitos previstos no artigo 273 do CPC de 73. Nesse sentido, constata-se da decisão impugnada ter a autoridade dita coautora concluído pela ausência dos requisitos da prova inequívoca e da verossimilhança da alegação a partir da constatação de que o reconhecimento do direito invocado pelo reclamante carece de cognição acentuada da lide para que seja reconhecido, cumprindo apurar os fatos alegados pelo reclamado. Isso porque, segundo ressaltado pelo juiz local, o reclamado, instado a se pronunciar, alegou que o autor não tinha jus ao pagamento da complementação salarial ou da pensão postulada, pois já haviam decorrido os 24 meses em relação aos quais as normas coletivas garantiam o direito à referida complementação, tendo ainda assim surgido quanto à própria existência das patologias sustentadas pelo reclamante. Embora o recorrente afirma ser detentor do direito à manutenção do pagamento da complementação salarial prevista na cláusula 28ª das convenções coletivas, verifica-se que, conforme transcrito no acordo recorrido, a previsão coletiva é no sentido de a concessão do benefício ser devido pelo período máximo de 24 meses para cada licença concedida a partir de 1º de setembro de 2013. Os empregados que em 1º de setembro de 2013 já estavam afastados e percebendo a complementação farão jus ao benefício até completar 24 meses. Assim, considerando que o impetrante estava licenciado pelo INSS desde abril de 2013, a suspensão do pagamento do benefício pelo banco recorrido realizou-se em estrita consonância com a disposição coletiva, já que decorridos mais de 24 meses contados da data de afastamento, razão pela qual avulta certeza sobre a ausência de direito líquido e certo à antecipação de tutela. De outro lado, a versão de que alternativamente remanesceria o direito à percepção de pensionamento devido ao nexo de causalidade entre a doença que acometer o trabalhador e as atividades desenvolvidas no ambiente laboral depende de ilação probatória com cognição acentuada da lide, circunstância que dilucida a ausência do primeiro requisito previsto no artigo 273 do CPC de 73, consistente na existência de prova inequívoca. Em hipótese de semelhança envolvendo mandado de segurança impetrados contra o indeferimento de pedido de antecipação do tutela em reclamação trabalhista, essa subseção tem se posicionado no sentido da inexistência de ilegalidade do ato impugnado quando não atendido o referido requisito, conforme se extrai dos precedentes que trago à colação. Em síntese, senhor presidente, com essas breves considerações, nego provimento ao recurso ordinário. Nega provimento.
Doutor Vitor, pelo recorrido, só o registro. Eu pergunto se há divergência. Não havendo, eu proclamo o resultado dos termos do voto do relator. Próximo. Relator excelentíssimo, senhor ministro Alberto Bresciani, processo RO 9.180, dígito 10, de 2013, que são partes Carlos Eduardo da Conceição e Losango Promoções de Venda LTDA e outros. Com a palavra o ministro Alberto Bresciani. Senhor presidente, senhoras ministras e ministros, processo trata-se também de recurso ordinário em ação rescisória, decisão oriunda do TRT da 2ª Região. Processo semelhante àquele que relatei ainda há pouco, insurreição em ação rescisória, em face de sentença que julgou improcedente o pleito de reconhecimento de relação de emprego. Ainda no caso concreto, subsiste o óbice da súmula 410 desta Corte, na medida em que a pesquisa da pertinência do quanto pretende a parte nesta oportunidade demandaria o revolvimento de todo o acervo instrutório do processo matriz. A ação rescisória assume ainda que caráter recursal, as violações não subsistem conforme postas e, por isso, quer sob o ângulo das violações apontadas, quer sob o ângulo do erro de fato, inexistente na hipótese, eu proponho que se negue provimento ao recurso. Nega provimento. Doutor Vitor? Pelo recorrido, senhor presidente. Eu pergunto se há divergência. Não havendo, eu proclamo o resultado nos termos do voto do relator. Vamos ao próximo. Relator excelentíssimo, senhor ministro Alberto Bresciani, processo RO 37.200, dígito 62, de 2011, em que são partes Elisângela Esfati da Silva e Star Transportes S.A. e outros. Muito bem, com a palavra o ministro Alberto Bresciani. Senhor presidente, senhoras ministras, ainda recurso ordinário em ação rescisória. Aqui o recurso que se volta contra a decisão do TRT da 17ª Região, decisão proferida em acórdão prolatado nos autos de embargos de terceiro, a decisão do processo matriz. Na hipótese, se apurou com detalhes e com segurança a falsidade da prova que levou ao provimento de agravo de petição no processo matriz. E, por esta razão, a Corte de Origem julgou procedente a ação rescisória. Há questões preliminares, ausência de depósito prévio, na hipótese houve a concessão de assistência judiciária gratuita diante de documentos que comprovam a ausência de atividades da empresa no período. Questiona-se também a competência da Justiça do Trabalho, que na hipótese é funcional, e por isso rejeito as preliminares. Ofertei à parte, nos termos do novo Código de Processo Civil, a possibilidade de autenticar documentos, o que ocorreu oportunamente, por isso nenhum defeito subsiste, e no mérito, diante do quadro traçado pela Corte de Origem no acórdão da ação rescisória, resta efetivamente provada a falsidade do documento que levou ao provimento do agravo de petição e, assim, o acerto do acolhimento da pretensão rescisória. Eu nego o provimento ao recurso ordinário, já rejeitadas as preliminares. Muito bem. Doutor Fernando. Pela recorrida, excelência, por favor, com procuração nos autos. Muito bem. Então, eu indago se há divergência. Não havendo, eu proclamo o resultado dos termos de voto do relator. Muito obrigado, ministro. Próximo. Relatora excelentíssima, senhora ministra Maria Helena Malma, processo RO 122, dígito 11, de 2015, em que são partes Caixa Econômica Federal e José Adriano dos Santos e outros. Com a palavra a ministra Maria Helena Malma. Senhor presidente, senhores ministros, trata-se de mandado de segurança impetrado contra a decisão proferida nos autos da reclamação trabalhista, que deferiu ao litisconsórcio consorte passivo, o pedido de retorno à função comissionada anteriormente ocupada, conforme decisão concedida em sede de antecipação de tutela e posteriormente mantida na sentença de mérito, sob pena de majoração da multa imposta.
Com efeito, a sentença foi preferida no sentido de inibir a impetrante de promover práticas que acarretem constrangimentos ou prejuízos ao empregado, uma vez que o litisconsorte comprovou na reclamação trabalhista matriz a existência de ameaça de lesão e a prática de ilícitos em represália ao exercício de direito de ação dos empregados. Nesse contexto, o magistrado determinou que a impetrante se abstenha de promover, até o trânsito em julgado da decisão, qualquer alteração lesiva ao reclamante, de forma a manter inalterada sua remuneração, sob pena de incorrer no pagamento de multa. Observe-se que a destituição do cargo em comissão ocorreu após a decisão de mérito, que manteve a tutela inibitória concedida para proteger o empregado de represálias, em razão dos atos pretéritos da impetrante. Dessa forma, a desconstituição da função ocupada implica alteração contratual lesiva ao empregado, descumprimento da decisão. Assim, não merece reparos a decisão que conferiu efetividade à prestação jurisdicional e garantiu o direito fundamental do trabalhador de acesso à jurisdição em detrimento de quaisquer questões concernentes ao patrimônio da hora recorrente. Então, por conseguinte, entendo que não existe ilegalidade ou abuso de poder no ato atacado, e tampouco a violação a direito líquido e certo do impetrante. Nego o provimento ao recurso ordinário. Nega o provimento, doutora Ana Cecília. Apenas o registro, excelência. Apenas o registro, indago-se a divergência. Não havendo, proclamo o resultado nos termos do voto da relatora. Próximo. Relatora excelentíssima senhora ministra Maria Helena Malma, processo RO 7.877, dígito 58 de 2013, em que são partes Maria de Fátima de Oliveira Gomes e Felipe Taveira Cury e outro. Com a palavra a ministra Maria Helena. Na hipótese que se examina, a parte autora requereu a concessão do benefício da justiça gratuita e juntou declaração de hipossuficiência, e assim sem condições de pagar as custas processuais nem de realizar o depósito prévio. E foi o que foi deferido pela TRT da 2ª Região, quando da apreciação do pedido de tutela antecipada. Todavia, ao apreciar o mérito da ação rescisória, o Tribunal Regional extinguiu o feito sem resolução do mérito por deserção, em virtude da ausência do depósito a que refere o artigo 267, 4º do Código de Processo Civil de 73, consignando, registrando que a autora, na condição de sócia da empresa empregadora, não pode ser beneficiária da justiça gratuita. Aqui eu faço referência à instrução normativa número 31 de 2007, que regulamenta a forma de realização do depósito prévio em ação rescisória e que prevê no seu artigo 6º a inexigibilidade de depósito prévio quando a parte declarar sob as penas da lei não ter condições de pagar as custas processuais sem prejuízo do seu sustento de sua família. Bom, enfim, havendo declaração de hipossuficiência, colecionadas as folhas 244 e inexistindo demonstração da falta de veracidade da referida afirmação, eu entendo aqui meu voto no sentido de deferir a justiça gratuita e assim dar provimento ao recurso ordinário para, em reconhecer o benefício da justiça gratuita, determinar o retorno dos autos ao tribunal de origem para que prossiga no julgamento da ação rescisória como entender de direito. Este é o meu voto, senhor presidente. Muito bem. Obrigado, ministra Maria Helena. Doutor Horácio. Bom dia a todos. Eu estou pela recorrente, se não houver divergência. Deseja sustentar, não? Não, só no caso da divergência. De haver divergência. Muito bem. Então, eu indago se há divergência. Não, um caso interessante, porque são pessoas físicas, empregado e empregador, e aí o que vale para um, vale para outro, mera declaração de miserabilidade. Estou acompanhando. Muito bem. Então, eu proclamo que a unanimidade decidiu-se nos termos do voto da relatora. Próximo. Relator excelentíssimo senhor ministro Alberto Bresciani, processo RO 10.943, dígito 48 de 2015, em que são partes Banco Santander Brasil S.A. e Daniel Marques de Carvalho. Com a palavra o ministro Alberto Bresciani. Senhor presidente, senhoras ministras e ministros, na hipótese recurso ordinário em mandado de segurança, a Corte de Origem
extinguiu o processo sem resolução de mérito por duplo fundamento. O primeiro deles, pela ausência de organização e classificação dos documentos apresentados, a teor do artigo 22 da Resolução 136 de 2014 do Conselho Superior da Justiça do Trabalho, que institui o PJE, e, em momento subsequente, pela ausência de direito líquido e certo, na medida em que recusa a ausência de ciência da parte com relação à data de prolação da sentença e consequente trânsito em julgado. Em síntese, com relação ao primeiro aspecto, efetivamente a decisão regional não prospera, há precedentes desta subseção, e aqui transcrevo 2 de relatoria de Vossa Excelência, senhor Ministro-Presidente, e um segundo de relatoria do Ministro Vieira de Mello, que afastam a possibilidade de extinção do processo sem resolução de mérito, no caso de descrito. Prosseguindo no exame, então, do recurso oferecido e da questão que se põe, o fato é que, além de estar efetivamente demonstrado que as partes foram cientificadas da data de prolação da sentença, data e horário, e do cumprimento de data e horário assim anunciados, o fato é que o ato, ao tomar ciência, então, do dito trânsito em julgado, ainda que não fosse naquele momento, em momento posterior, quando a parte foi intimada a manifestar-se sobre cálculos ou apresentar cálculos já em execução, poderia opor recurso ordinário, como tem entendido esta subseção reiteradamente, e ainda que assim não fosse, ainda caberia exceção de pré-executividade, embargos à execução, agravo de petição, recurso de revista, todavia ordinária, então, disponibilizada à parte. Por isso, senhor presidente, senhoras ministras e ministros, ainda que por fundamento diverso, pelo cabimento de rito adequado em via ordinária, é que eu nego o provimento ao recurso ordinário. Nega provimento, doutor Vitor. Apenas 2 dias, senhor presidente. Eu indago se há divergência. Não havendo, eu proclamo o resultado dos termos de voto do relator. Próximo. Relator excelentíssimo, senhor ministro Alberto Bresciani, processo RO 1.388, dígito 79 de 2015, em que são partes Banco Santander Brasil S.A. e Carlos José dos Santos e outro. Com a palavra o ministro Alberto Bresciani. Senhor presidente, senhoras ministras e ministros, o Banco Santander impetrou o mandado de segurança contra a decisão proferida pelo meritíssimo juiz da 14ª Vara do Trabalho de São Paulo, que determinou a reintegração do empregado Carlos José dos Santos, por entender que sua dispensa em 10 de dezembro de 2014 foi discriminatória. O regional denegou a segurança. No caso dos autos, a dispensa ocorreu em 10 de dezembro de 2014. Isso. E o juiz de primeiro grau, ao deferir a antecipação de tutela e ainda assim o regional, ao denegar a segurança, consideraram a dicção da súmula 443 desta Corte, na medida em que, segundo consta dos autos, o trabalhador é portador de neoplasia com metástase nos linfonodos esquerdos desde dezembro de 2012. Está em tratamento médico, submeteu-se a procedimento cirúrgico em janeiro de 2013. Realçando o fato de que se trata de antecipação de tutela, portanto, sujeita à reconsideração e à modificação, inclusive na decisão definitiva que vier a ser prolatada, o fato é que os autos não oferecem condições de combate ao juízo precário exercitado pelo juiz de primeiro grau ao deferir a reintegração, com apoio, insisto, na súmula 443 desta Corte. Eu registro também que, no termo de homologação da rescisão do contrato de trabalho, está consignado, folhas 82 dos autos, o fato de o trabalhador estar, na ocasião da dispensa, sob tratamento médico de câncer. E ainda notório, como evidencia a decisão recorrida, que o tratamento demanda tempo e longa terapia. Por isso, com base nos requisitos do artigo 273 do CPC de 73, que vejo presentes, é que proponho que se negue provimento ao recurso ordinário. Muito bem. Nega provimento, apenas o registro, doutor Vitor. Sim, senhor presidente. Eu indago se há divergência.
Não havendo, eu proclamo o resultado nos termos do voto do relator. Próximo. Relatora excelentíssima senhora ministra Maria Helena Malma, processo ED-EDRO 11.062, dígito 77, de 2013, em que são partes Francisco Ambrósio da Silva e VEG Tintas LTDA. Com a palavra a ministra Maria Helena. Senhor presidente, trata-se de embargos divergentes interpostos pela parte ré na ação rescisória em face do acordo preferido pela SDI 1-2 nos autos da ação rescisória para afastar a decadência e determinar o retorno dos autos ao TRT de origem, para que prossiga na instrução e julgamento da ação rescisória, como entender de direito. Com fundamento no artigo 894 da CLT, a ré interpõe o presente recurso, alegando em síntese divergência entre o acórdão recorrido e o acórdão proferido pela segunda turma do TST, a IRR 2475. Como se vê, no caso, a parte pretende impugnar a decisão proferida pela SDI 2 desta Corte e não por turma do Tribunal Superior do Trabalho. É incabível a interposição de recurso de embargos divergentes em face de acordo proferido pela subseção 2 de sessão da seção especializada em dissídios individuais. Além disso, não socorre à parte a invocação da aplicação do princípio da fungibilidade recursal, esse que configurado no caso erro grosseiro. Trago à colação decisões que tratam da mesma matéria. E, senhor presidente, o meu voto é no sentido de não conhecer dos embargos. Não conhece os embargos ou indago-se a divergência? Não havendo, eu proclamo o resultado nos termos do voto da relatora. Excelência, bom dia. Eu estou pelo embargante. Sim, daí. Eu queria sustentar aqui... Não há o regimento, se Vossa Excelência conhecer o regimento do TST, embargo de declaração não desafia a sustentação. Infelizmente. Gostaria de lhe dar a palavra até para ouvi-lo, mas o regimento não permite. Não são embargos de declaração, por favor. O que houve a interposição de embargos de divergência face a divergência entre a decisão da SDI 2 e de turma. Sim. Então, mas é embargo de declaração. Não, são embargos de divergência. Contra a decisão de turma para a SDI 1. E a parte manejou esses embargos contra a decisão da SDI 2. É manifestamente incabível esse recurso de embargo, como decidiu Sua Excelência, e não há meios de aplicação da fungibilidade pelo erro grosseiro. Mas não são embargos de declaração. Entendi. Mas mesmo assim não cabe a sustentação, porque o regimento fala que em embargos não há. Na realidade, o parágrafo 5º do 145 fala apenas em embargos de declaração. Não fala... Vossa Senhoria deseja sustentar? Eu desejaria, Excelência. Desejo porque, com a devida vênia, a permanecer esse entendimento dessa decisão da SDI 2, diverge da decisão da segunda turma desse TST, desse Colégio Tribunal. E com a devida vênia, há que se observar que se trata de um expediente processual em que a parte teve a oportunidade de interpor recurso físico e não o fez. Utilizou o sistema EDOC e, efetivamente, não o utilizou nos métodos e na forma estabelecida dentro do sistema do TRT do Terceira Região. E essa decisão já foi proferida nesse sentido pela segunda turma, entendendo ser incabível o recurso num processo análogo em que desejava-se obter o reconhecimento da interposição do recurso físico após o prazo decadencial. Então, essa é a minha proposição, é de ver realmente estabelecido e provido os embargos de divergência, tendo em vista que, em processo efetivamente análogo, se apresentou e foi o entendimento divergente dessa Corte.
É por essa razão que eu reitero aí o pedido do reconhecimento da divergência e esses embargos sejam providos na sua integralidade. Muito obrigado. Ministra Maria Helena, mantendo? Eu mantenho meu voto, considerando o disposto no artigo 231 do Regimento Interno, que diz que cabe embargo por divergência jurisprudencial das decisões das turmas do Tribunal no prazo de 8 dias, contadas de sua publicação na forma da lei. Aqui nós estamos tratando de ação rescisória. Muito então, bem. Eu mantenho meu voto, senhor. Mantém um voto, alguma divergência? Não havendo, eu proclamo o resultado nos termos de voto da relatora. Senhor presidente, pela ordem, poderia registrar a minha presença pelo embargado? Sim. Apenas o registro. Pois não. Registrada a presença, então, Dr. Vitor Russomano. Relator excelentíssimo, senhor ministro Vieira de Mello Filho, processo AIRO 8.904, dígito 42 de 2014, em que são partes Norma Cristina Véspoli Santo Pereira e Instituto Nacional de Seguridade Social. Muito bem, com a palavra o ministro Vieira de Mello Filho. Senhor presidente, senhores ministros, aqui cuida-se de ação rescisória ajuizada por Norma Cristina, calcada nos incisos 5, 9 do artigo 485, pretendendo a desconstituição de acordo proferido nos autos da reclamação trabalhista 1101 de 57 de 2011, que manteve a condenação da autora ao pagamento de multa de 1% e indenização de 20% sobre o valor de R$ 4.067.778,70 por litigância de má-fé. Em decisão monocrática, folhas 515 e 518, foram indeferidos os benefícios da justiça gratuita e, ante a ausência de recolhimento do depósito prévio, o feito foi extinto sem resolução do mérito nos termos do artigo 267.4 CPC, o que ensejou a oposição de embargos de declaração, as folhas 520 e 28, acolhidos, folhas 558, e sucessivamente a interposição de recurso ordinário, as folhas 560 e 598, recebido como agravo regimental, as folhas 632. O Tribunal da Segunda Região negou provimento ao agravo regimental e a autora interpôs o presente recurso. As folhas 719 e 720 foi denegado seguimento ao recurso ordinário por deserção porque não recolhidas as custas processuais. Em face dessa decisão, a autora interpõe o agravo de instrumento, aduz que não procedeu ao recolhimento das custas porque formulou o pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita. Insiste na pretensão. O Ministério Público opina pelo deferimento do benefício e extinção do processo. Por fundamento diverso é o relatório. Agravo de instrumento. Eu estou conhecendo pelos requisitos extrínsecos de admissibilidade. Primeiro tema diz respeito ao benefício da justiça gratuita, presunção de veracidade da declaração de insuficiência financeira. Prejudicialmente, aludo ao princípio do tempus regit actum, em face do ajuizamento da ação ao tempo do Código 73. No tocante à hipótese, constata-se que a agravante, na petição inicial, requereu os benefícios da justiça gratuita, exatamente as folhas 455, 459 e 497, e declarou a sua condição de miserabilidade jurídica, as folhas 513. O tribunal entendeu que não estaria no rol dos pedidos deduzidos, mas em situação diversa na própria petição inicial. A meu juízo, isso não prejudica o pedido, e há de se prestigiar o disposto no inciso 74 do artigo 5º da Constituição Federal, preservando a acessibilidade ao judiciário. Nesse sentido, a declaração da parte ou do advogado é suficiente nos termos da nossa OJ 304 e 331 desta Corte. Preenchidos os requisitos, eu defiro os benefícios da justiça gratuita, isentando-a do pagamento das custas fixadas na decisão. E afasto a deserção e determino o processamento do recurso ordinário. Tratando-se de... Vamos julgar apenas o agravo. Pois não. E o RO ficará, então, para a semana subsequente, porque ele será reautuado. Pois não. Eu pergunto se há divergência. Não havendo, eu proclamo o resultado dos termos de voto do relator, devendo o presente processo ser encaminhado para reautuação
e publicação e julgamento na sessão subsequente. Próximo. Relatora excelentíssima, senhora ministra Maria Helena Malma, processo é DRO 2368, dígito 09 de 2011, em que são parte Sindicato dos Trabalhadores em Serviço de Bloco no Estado de Pernambuco e TECOM SUAP S.A. Com a palavra a ministra Maria Helena. Eu estou propondo rejeitar os embargos de declaração. Entendo que, no caso, o que está se postulando é um reexame da matéria e que eu não constato omissão, contradição ou qualquer outro vício capaz de ensejar a oposição da medida. Enfim, senhor presidente. Rejeita. Eu rejeito. Rejeito os embargos. Eu pergunto se há divergência. Não havendo, eu proclamo o resultado nos termos do voto da relatora. Próximo. Relatora excelentíssima, senhora ministra Maria Helena Malma, processo é DRO 2369, dígito 91 de 2011, em que são parte Sindicato dos Trabalhadores em Serviços Portuários no Estado de Pernambuco e TECOM SUAP S.A. Com a palavra a ministra Maria Helena. Bom, eu aqui nesse processo, inicialmente eu registro que somente serão analisadas as matérias que também foram aventadas no recurso ordinário da embargante, eis que as demais constituem inovação recursal. No que diz ao julgamento extra petito, não há omissão a ser sanada, mormente quando ocorre o embargado, expressamente afastou a preliminar. No tocante ao cabimento da ação mandamental e a teratologia da decisão, também não há omissão ou obscuridade a serem sanados no tocante a afastamento da aplicação da UJ 92. Aos fundamentos da condenação trânsito em julgados, descobrimento da ACT principal, descobrimento da ordem acessória, também entendo que não há omissão. Em suma, senhor presidente, meu voto é no sentido de rejeitar os embargos declaratórios. Rejeito os embargos, eu indago se há divergência. Não havendo, eu proclamo o resultado nos termos do voto da relatora. Retorno de vista regimental concedido a excelentíssimo senhor ministro Barros Levenhag, processo RO 5.703, dígito 90 de 2011, em que é relator excelentíssimo senhor ministro Douglas Alencar Rodrigues. Excelentíssimos senhores ministros relator e Maria Helena Malma votaram no sentido de conhecer do recurso ordinário e no mérito negar-lhe provimento. O excelentíssimo senhor ministro Vieira de Mello Filho votou no sentido de dar-lhe provimento. Não houve sustentação oral. Muito bem. Então, vistou o ministro Barros Levenhag. Pois não, senhor presidente. Assenta o ilustre relator que o reconhecimento da decadência no direito de postular a desconstituição da coisa julgada em razão do descumprimento do prazo previsto em lei conduz à extinção do processo com resolução do mérito na exata conformidade do artigo 269, inciso 4 do CPC de 73 e artigo 487, 2 do CPC de 2015, invocando para tanto os ensinamentos de Barbosa Moreira. Na sequência, sustenta que o corolário processual advindo da decretação da decadência há de ser exatamente a mesma para as hipóteses de inadmissão ou improcedência, especialmente no tocante à determinação de reversão ao réu do valor do depósito prévio de que tratam os artigos 836 da CLT e 968, 2 do CPC 2015, combinado com o artigo 5º da Instrução Normativa do TST 31/2007. Conclui, então, pela correção da reversão ao réu do depósito prévio nas situações em que pronunciada a decadência em sede rescisória, acenando com a circunstância de a determinação feita na origem de liberação do depósito prévio ao réu guarda harmonia com os ditames normativos aplicáveis, devendo ser mantida. Para bem se posicionar sobre a controvérsia em torno da natureza da sentença que acolhe a decadência, qualificado no artigo 269, inciso 4, CPC de 70, como sentença de mérito, é preciso distinguir e identificar a sentença de mérito e a coisa julgada material. Nesse sentido, Gisele Leite
no seu artigo sobre a sentença e a coisa julgada, considerações gerais sobre os conceitos, evolução histórica e o posicionamento da atual doutrina e jurisprudência, após ampla análise das teorias acerca da sentença de mérito, alerta elucidativamente, abraço, a forma normal ou natural da extinção processual que corresponde à sentença de mérito quando a real produção do direito saído da égide abstrata e genérica da norma jurídica para incidir direta e particularmente ao caso concreto, cumprindo uma migração metafísica com reflexos nitidamente sociais e políticos. Uma vez proferida, publicada a sentença, está esgotada a atividade jurisdicional no processo, só podendo alterá-la com o fito de corrigi-la de ofício por erro de cálculo ou alguma inexatidão material através de embargos declaratórios. A sentença, prossegue a articulista, é ato formal e lógico e se submete aos pressupostos elencados no artigo 458 do CPC, produz a dialética processual, onde é a síntese que deve demonstrar na fundamentação os motivos de fato e de direito que a jurisdição colheu e, por fim, dirigiu a sua conclusão. A sentença fundamentada representa ato jurisdicional não arbitrário, representa a escorreita prestação jurisdicional no Estado de Direito. Já em relação à coisa julgada, depois de articulistas passarem em revista posicionamentos de vários doutrinadores, registra que a moderna doutrina conceitua a coisa julgada como a qualidade da imutabilidade de seus efeitos. Trata-se, então, da permanência dos efeitos materiais e formais da sentença, tal coisa julgada criada pelo trânsito em julgado da sentença. Vê-se, portanto, dessas digressões, que a sentença de mérito, com esteio no artigo 269, inciso 4, CPC de 73, não se conforma com a autêntica sentença de mérito, pela qual o juiz dirime a questão de fundo ou a questão controvertida. Em outras palavras, não se vislumbra nela a forma normal ou natural de extinção processual que corresponde à sentença de mérito, quando há real produção do direito saído da égide abstrata e genérica da norma jurídica para incidir direta e particularmente no caso concreto. Daí a razão de corrente processual significativa orientar-se no sentido de não considerar a sentença de decadência como sentença autenticamente de mérito, inclusive porque não há solução de controvérsia de fundo, sendo insuscetível de gerar os efeitos que a tornam imutável e indiscutível, como ensina Ovídio Batista, a descaracterizar a coisa julgada, eleita no artigo 485 do CPC como pressuposto da ação rescisória. Tassos Dinamarco, no seu artigo Resolução de mérito pela prescrição, sob o fundamento da impossibilidade jurídica do pedido, acaba por abordar o tema da decadência, assinalando que, abraço, para boa parte da doutrina processual, portanto, somente há verdadeiro julgamento de mérito da lide, ou atualmente resolução de mérito, nas hipóteses do inciso 1 do artigo 269 do CPC, quando o juiz acolher ou rejeitar o pedido do autor. Na sequência, com acuidade, sustenta a tese de que os demais, ou seja, os incisos 2 a 5 do mesmo artigo 269, são falsos julgamentos ou resoluções de mérito, apesar de surtirem efeitos jurídicos iguais ao verdadeiro julgamento de mérito da lide. De resto, apesar de o douto relator ter coligido a aresta do STJ, no qual se adotar a tese contraposta, o fato é que, no âmbito da SDI e desta Corte, acha-se consagrado posicionamento congruente com a divergência do ministro Vieira de Mello Filho, como se observa de precedentes da lavra do ministro Pedro Paulo Mano e de dois restos da lavra de Sua Excelência o ministro Vieira de Mello Filho. Com tais digressões jurídicas rapidíssimas, peço vênia ao eminente relator, cujo voto bem externa a sua cultura jurídica, para acompanhar a divergência do ministro Vieira de Mello Filho. É como voto, senhor presidente. Muito obrigado, ministro Levenhaga. Acompanha a divergência. Ministro Bresciani.
Senhor presidente, acho até que já me havia manifestado. O ministro Douglas chamou atenção para esse processo na sessão em que o trouxe pela primeira vez e em que pese as razões muito bem postas pelo ministro Vieira de Mello e agora pelo ministro Levenhagen, eu compreendo que a proposta do ministro Douglas, trazendo uma nova visão, inclusive, sobre o tema em relação a precedentes efetivos dessa subseção, atende melhor ao objetivo da reversão do depósito prévio. Por isso, eu pedindo vênia ao ministro Vieira de Mello, ao ministro Levenhagen, eu acompanho o ministro Douglas. Põe um relator. Ministro Adelaide. Senhor presidente, eu também já tive condições de analisar. Eu estou acompanhando a divergência, pedindo vênia ao relator. Acompanha a divergência. Eu fiz aqui pequenas anotações, porque me chamou a atenção o voto do ministro Douglas, e antecipo, pedindo a máxima vênia à divergência, que eu vou votar com o relator no sentido de reverter o depósito prévio ao réu por dois fundamentos. O primeiro, considerando a existência de precedentes desta subseção, é o RO 245, dígito 57, aliás, dígito 67, e o RO 177, dígito 79, sobre a possibilidade de reversão ao autor do depósito prévio somente nas hipóteses de decisão monocrática na qual se reconhece a decadência. E o segundo é considerando que a hipótese dos autos é diversa, pois a ação foi devidamente instruída com a contratação de advogado que contestou o feito e houve a extinção do processo com resolução do mérito por pronúncia de decadência. Sabe-se que a decadência ela não implica a procedência ou improcedência do pedido, mas sua pronúncia induz a formação de coisa julgada material, pois seu âmbito de incidência não é a relação jurídica processual, mas a relação jurídica de direito material, porquanto se relaciona com a possibilidade temporal do exercício de um direito potestativo. Na hipótese dos autos, houve efetiva judicialização da controvérsia sobre a relação jurídica material. Ademais, o novo Código de Processo Civil mantém a decadência no rol das matérias que produzem sentenças de mérito, conforme o artigo 487-2 da Lei 13.105 de 2005. Pedindo a máxima vênia ao ministro Vieira de Mello e aqueles que o acompanham, o meu voto é no sentido de acompanhar o relator. Eu proclamo que, por maioria, vencidos o ministro Vieira de Mello, Barros Levenhagen e Adelaide Miranda Arantes, que davam provimento ao RO, a maioria do relator, ministra Maria Helena, ministro Bresciani e a presidência acompanharam o relator no sentido de conhecer do recurso ordinário e, no mérito, negar-lhe provimento. Presidente, pela ordem, eu vou pedir a Vossa Excelência a juntada de voto vencido, até para esclarecer bem os julgamentos que foram mencionados. Se identifica com a hipótese, faço a juntada de voto vencido. Pois não. Muito obrigado, ministro Vieira. Juntará voto vencido ao pé do acórdão. Senhor presidente, o ministro Vieira de Mello Filho. Também gostaria de juntar a declaração de voto vencido, secundando a decisão de Sua Excelência. Pois não. Juntará também voto vencido ao pé do acordo o ministro Barros Levenhagen. Vamos à próxima, não é? Retorno de vista regimental concedido ao excelentíssimo senhor ministro Vieira de Mello Filho, processo conflito de competência 54, dígito 74 de 2016. Excelentíssimo senhor relator, ministro Alberto Bresciani, votou no sentido de não acolher o conflito negativo de competência. Não houve sustentação oral.
Então, a palavra com o ministro Vieira de Mello Filho. Senhor presidente, eu indago inicialmente se todos receberam o voto. Como? De vista? Se todos receberam o voto de vista? Desculpe, ministro Vieira, eu não estou ouvindo. Todos os colegas receberam? Então, Sim, de uma forma bem objetiva, aqui é uma interpretação do parágrafo 3º do artigo 651. Trata-se daqueles trabalhadores migrantes, ele fora contratado, recrutado em Ipiaú, no estado da Bahia, e prestou serviços em... Deixa eu lembrar aqui. Para Camargo Correia, Porto Velho. No Ceará. Porto Velho. Não, Porto Velho. Porto Velho. Obrigado, ministro Alberto. E eu trago à colação um aresto da STI 1, dizendo que, nesse caso, tem se viabilizado, em sendo a empresa prestadora de serviço de âmbito nacional, a possibilidade do ajuizamento, porque ele sai de Piauí para Porto Velho. Obviamente, houve um recrutamento do empregado para que ele chegasse ao extremo oposto do país e prestasse serviço naquelas grandes obras que foram lá executadas. E por isso eu estou emprestando a interpretação que a STI já esposara, trouxe os arestos da lavra do ministro Renato e do ministro Aloísio Correia da Veiga, para ousar dissentir de Sua Excelência para efeito de declarar a vara de Ipiaú, Bahia, competente para processar e julgar. Até porque ele já esteve lá, mostrou que não prejudicou o direito de defesa, tinha capacidade de promovê-la e, obviamente, o oposto me parece impossível. E esses trabalhadores migrantes realmente têm trazido uma grande preocupação para efeito de viabilizar a acessibilidade ao judiciário. Então, respeitosamente, o voto é esse. A proposta de voto é pedindo vênia à Sua Excelência. Muito obrigado. Ministro Bresciani. Senhor presidente, o ministro Vieira de Mello fez a gentileza de encaminhar seu voto. De fato, há precedente da SDI 1. Eu só vou pedir vênia à Sua Excelência para manter a minha compreensão, porque entendo nessas hipóteses, e aqui eu faço a ressalva de que não há, na verdade, a reclamação foi proposta no domicílio do trabalhador, mas não há evidência nos autos de que ele fosse recrutado naquela base. Se houvesse, eu compreenderia possível até o início de contratação e a aplicação da regra do 651, parágrafo 3º da CLT. Eu só peço vênia para manter a minha compreensão, porque entendo que o critério, sabiamente, talvez proposto pela SDI 1, a meu ver, escapa a qualquer previsão objetiva de lei, quer da CLT, quer até do novo Código de Processo Civil. A hipótese, o ministro Vieira de Mello já explicita no seu sempre bem lançado voto, é de interpretação extensiva e não seria nem o caso de analogia. Por isso, a falta de regra, eu mantenho a minha compreensão, que também já foi objeto de precedentes dessa subseção, e vencido, peço a juntada do voto vencido. Muito bem. Uma vez. Se vencido, eu também peço, Excelência. Não acolheu os votos. Ministro Delaide. Senhor presidente, com todas as vênias, eu acompanho o voto da divergência. Acompanho o voto da divergência. Ministro Douglas. Senhor presidente, esse é um tema que tem frequentado as pautas das turmas desta subseção, da subseção 1, especializada em dissídios individuais, e creio que é preciso encontrar um ponto de consenso nessa discussão. De fato, são situações que surgem, que os trabalhadores, até pela própria condição de hipossuficiência que ostentam, sobretudo em segmentos empresariais como o considerado no caso dos autos, ficam frustrados, ou seja, não teriam assegurado a garantia constitucional do amplo acesso à justiça. Mas o ministro Alberto pondera acerca da necessidade de observância do critério objetivo previsto em lei. Sua Excelência, o ministro Vieira, dissentindo, invoca uma perspectiva mais ampla, que, embora não esteja prevista na CLT, tem recebido adesão no âmbito da subseção 1 especializada desta Corte.
Eu confesso que na 7ª turma sou vencido numa posição, ministro Vieira, não vou me lembrar agora qual foi o adjetivo, mas aludindo a uma, talvez, expansão do acesso à justiça, mas sem comprometer o direito de defesa, até mesmo em face da própria virtualização da vida e do mundo jurídico, porque nós convivemos com o processo judicial eletrônico. Então, é fato que inúmeras situações como essa, até pelo fenômeno da migração, cada vez mais frequente, estão surgindo e colocando em confronto a perspectiva do acesso à justiça, a perspectiva do direito de defesa. Senhor presidente, eu vou ousar pedir vista regimental e me comprometo desde logo a trazer o caso na pauta da semana que vem, para que nós possamos, quem sabe, avançar nesse debate. Eu confesso que às vezes fico em dúvida sobre qual a sessão que teria competência para dizer a última palavra em relação a um tema como esse. Se esta subseção ou se a SBDI 1 desta Corte. São competências concorrentes que nos fazem, às vezes, abraços com essa questão e, por isso, eu vou pedir vista para trazer a minha visão, que o ministro Vieira já anunciou como... Eu não sei, não me lembro, ministro Vieira, qual é o adjetivo, mas é uma visão ousada, diferente, que parte da constatação objetiva de que nós estamos vivendo a era da digitalização, do mundo virtual, e também que considera a força normativa dos princípios constitucionais, equilibrando tanto o direito de acesso à justiça quanto o direito de defesa, garantindo segurança jurídica sem comprometer qualquer direito processual fundamental das partes. Mas eu peço vista regimental. Muito bem, então o julgamento... Pois não, presidente, não é para avançar o meu entendimento, vou aguardar a vista de Sua Excelência, mas uma das teses que sustentei desde que cheguei aqui ao TST, e sustentei em vão, porque os colegas da SD1 sequer se permitiam ouvir a tese de que as decisões da SDC não podem ser revistas pela SD1, porque a SDC tem competência funcional que é absoluta no julgamento dos dissídios coletivos. Então, um dos acontecimentos que me geraram surpresa foi exatamente o caso do BESC. A SDC entendeu que o acordo que foi protagonizado pelos empregados, porque os sindicatos se recusaram, bateram panela para a introdução do PDV, que agora o Supremo repõe no devido lugar, a SDC julgou pela validade. Foi para a SD1, eu sustentei a tese, mas não logrei êxito em convencer os colegas de que a SDC ela tem competência funcional nessa matéria, e competência funcional é competência absoluta, que afasta a ingerência da SD1. Ela tem que observar a decisão ali proferida, porque, do contrário, não se tem uma decisão, porque a SD1 vem e decide de forma diferente. Então, eu insisti demais, de que o que for decidido na SDC, os demais órgãos fracionários que não têm essa competência funcionária deveriam observar o que ali fora decidido. Mas não foi suficientemente persuasivo. E aí tivemos o caso do PDV, com pagamento de importâncias altas, com quitação, sem nenhum vício de vontade, até que o Supremo deliberou em dar a validade, porque o PDV ele é a grande saída para as demissões massivas. A grande saída para as demissões massivas. E aquela nossa jurisprudência o estava tirando como alternativa para amenizar as demissões massivas que ocorrem. Porque aí depende do próprio empregado espontaneamente aderir ao PDV, de forma que a dispensa que ocorreria não fosse tão danosa se partisse pelo o simples exercício potestativo da resilição contratual. Por isso que, em boa hora, eu penso que o Supremo
restaurou o PDV, porque ele é um sistema fantástico para amenizar a dolorosa situação dos empregados dispensados em massa pela empresa, precedidos, então, dessa possibilidade de adesão ao PDV, em que eles recebem todas as verbas e mais outras pela perda do contrato, pela perda do emprego. Apenas para jogar um pouquinho de um toquezinho de... Muito bem. Mas estou aguardando até a vista. Ministro Douglas, eu vou pedir vênia a Vossa Excelência para antecipar o meu voto por um detalhe. É que eu já conversei, inclusive, com o ministro Ives, que possivelmente eu não estaria aqui na próxima semana, seja ele o presidente. E diante dessa possibilidade, eu já adiantaria meu voto, porque Vossa Excelência falou que trará na próxima semana. Então, anteciparia se Vossa Eu lamento, presidente, a ausência de Vossa Excelência. Foi não. Muito obrigado, ministro Douglas. Considerando a existência de diversos precedentes desta subseção e a existência de regra objetiva da CLT, que é o 651, caput, parágrafo 3º da CLT, a definir os critérios de definição de competência em razão do lugar, eu vou pedir vênia divergência e acompanhar o relator. Eu trago 5 precedentes da SDI 2, um da ministra Adelaide Miranda Arantes, de 2014, outro do ministro Cláudio Mascarenhas Brandão, de 2014, outro do também ministro Cláudio Mascarenhas Brandão, também de 2014, um do ministro Alexandre Agra Belmont, de 2013, e o quinto e último do ministro Pedro Paulo Manos. Daí porque, diante desses precedentes da SDI 2, eu vou pedindo vênia a divergência e acompanhar o relator. E proclamo que o julgamento foi suspenso em virtude do pedido de vista regimental do ministro Douglas Alencar Rodrigues. Senhor presidente. Pois não? O voto de Vossa Excelência apenas reafirma a existência de divergência entre esta sessão e a SDI 1, porque há o critério da empresa de âmbito nacional ou que desenvolve atividades em várias localidades do país. O voto de Vossa Excelência vem a confirmar a necessidade, com base nesses inúmeros precedentes citados, de que a matéria seja objeto de um enfrentamento, quem sabe poderíamos chegar a tanto, até pelo próprio Tribunal Pleno, seja para definir a questão da competência, seja para fixar a tese propriamente dita em relação à possibilidade de propositura de ação em foro outro nas hipóteses de empresas de âmbito nacional. Apenas essa observação na linha da importância de adotarmos procedimentos que sejam consentâneos com a função maior desse tribunal, que é de pacificar. Então, se há dissenso interno, precisamos uniformizar, encontrar o caminho que pode ser até o incidente de assunção de competência, mas fica para reflexão futura. Pois não. Então vamos à próxima e última vista regimental. Retorno de vista regimental concedido ao excelentíssimo senhor ministro Vieira de Mello Filho, processo RO 8006, dígito 52 de 2015. Relatora excelentíssima senhora ministra Adelaide Miranda Arantes votou no sentido de conhecer do recurso ordinário e dar-lhe provimento para denegar a segurança por incabível mandado de segurança. Houve sustentação. Ministro Vieira de Mello. Senhor presidente, de forma bem objetiva, senhores ministros, eu estou acompanhando a eminente relatora, também fiz encaminhar o voto. A única sugestão que faço é que já na conclusão se cresça a necessidade de que o juízo da execução proceda na apreciação da objeção à execução, ou seja, exceção de pré-executividade. Não é porque não examinou, então aqui não é o executado, que num primeiro momento eu achei que era o executado que estava manejando a impetração, mas não é o contrário. Daí porque eu convijo integralmente com Sua Excelência apenas com essa sugestão de que se inste ao julgamento da objeção. Seria essa a consideração.
Ministra Adelaide, acata a sugestão? Eu acolho a sugestão, senhor presidente, já fiz, inclusive, a adaptação. Então, eu proclamo que a unanimidade decidiu-se nos termos do voto da relatora. Bom, não havendo mais processos em condição de julgamento, agradecendo a presença dos senhores ministros e ministras, serventuários da Justiça, pessoal da Taquigrafia, Jurisprudência e da Secretaria do Tribunal, e da participação e presença do Dr. Jefferson Luiz Pereira Coelho, subprocurador-geral do Trabalho, eu declaro encerrada a sessão. Muito obrigado.